a gente muda agora um pouquinho de assunto, porque você já deve ter ouvido falar em fake news, né? As falsas notícias que circulam nas redes sociais têm dominado os internautas. Por isso é importante checar se toda informação é verdadeira. Confira na reportagem de Deise Ponciano. Depois que acordou hoje pela manhã, quantas notícias você já viu? Quantas delas você leu até o final antes de compartilhar com outras pessoas? Aliás, você checou a veracidade dessas notícias? Não sou doida de cair na fake news. Eu não fico olhando todas as coisas que eles jogam na internet. Às vezes eu só olho, sou mais usar para essas coisas assim. Não me ligo muito nessas coisas, não. Constantemente somos bombardeados por informações, sejam elas relevantes ou não. E se antigamente o acesso a esses dados ficava por conta dos tradicionais veículos de massa, como o rádio e a televisão, hoje as redes sociais flexibilizaram ainda mais a facilidade no compartilhamento dessas notícias. Das manchetes que foram exibidas, você conseguiu identificar qual delas é a falsa? O Instituto Reuters realizou um estudo que mostra que a população brasileira é a segunda que mais confia na imprensa. Para se ter uma ideia, cerca de 80% dos entrevistados consomem frequentemente notícias do rádio, televisão, internet e jornais. Essa mesma pesquisa foi realizada em 30 países e 5 continentes, apontando grandes variações de confiança. A Finlândia teve a maior quantidade de pessoas que confiam nas notícias vinculadas na mídia, chegando ao total de 62%. Já o menor índice ficou entre a Grécia e Coreia do Sul, com 23%. O telespectador, o leitor, o ouvinte, ele vai acreditar naquele veículo que não tem um histórico de repetições de fake news. A gente está acostumado aí a receber, eu falo jornalista, a receber casos que vêm de fontes, digamos, confiáveis e que, por efeito dominó, a gente acaba escorregando porque confia nessas fontes. Então, a gente, jornalista, tem que ter esse filtro. Para o telespectador, para o ouvinte, é mais difícil. Porque uma vez construída uma imagem de credibilidade, está na responsabilidade do jornalista de manter isso. E esse espelho de credibilidade é o que vai para a casa das pessoas. Apesar das fortes emissoras de TV dominarem o ambiente midiático no Brasil, as mídias sociais têm conquistado um espaço significativo. Estudos mostram que, com 57%, o Facebook é a rede social que lidera a quantidade de acessos e compartilhamento de notícias no Brasil, seguido pelo WhatsApp com 46%. Esses números fortalecem ainda mais o alerta sobre a checagem de informações e o cuidado com as tão corriqueiras e perigosas fake news. Só no ano passado, o próprio Facebook removeu 196 páginas e 87 perfis no Brasil, após uma rigorosa investigação. O fluxo de informações eu acho que beneficia. Ter bastante informação e ter acesso a essas informações é um benefício que gerações passadas de jornalistas não tinham, né? Por exemplo, eles queriam saber algo do governo, alguma coisa, eles tinham mais dificuldade para obter a informação. Hoje tem muita informação por conta da lei de acesso à informação, exatamente, né? E de outras questões, tem muita coisa na internet, muita coisa de fácil acesso que vale a pena o jornalista vasculhar. Então, a quantidade de informação não é algo que prejudica. Ela beneficia, basta saber usar. O termo fake news foi usado pela primeira vez em 1575, de acordo com o dicionário Merriam-Webster. A sua primeira aparição foi como adjetivo em uma citação. As notícias falsas vêm sendo propagadas através de toda a história, e não exclusivamente no século XXI. Mas foi no ano de 2016 que o termo teve ascensão. De acordo com o Google Trends, a expressão se generalizou em novembro do mesmo ano. Nesse período ocorria a eleição presidencial norte-americana. Boato e informação falsa, já desde que o mundo é mundo, a gente repassa e a gente consome, né? Mas quando a gente fala o termo fake news, comumente hoje em dia na literatura, você vê isso associado a uma notícia que foi produzida com o intuito de ludibriar a pessoa que está consumindo aquela informação. Ou seja, vai ser um artefato que vai ser produzido com várias características de um meio de comunicação fidedigno, ou seja, vai utilizar formatação, um logotipozinho bem feito, uma informação toda formatadazinha para ter toda a aparência de que foi produzida dentro de uma redação de um jornal, dentro de um contexto oficial, dentro de um contexto real. As fake news sempre existiram, né? Ela vem junto com a informação e junto com o crescimento da sociedade. Quando a gente fala de política e existe muita maldade
né, nesse ambiente, é comum um grupo, um lado ou outro, soltar uma notícia que é inverídica, que não é verdadeira. Isso é comum. O que não é comum, nem deve ser aceitável ou tolerável, é um veículo de comunicação dar margem a isso. Com a ascensão das fake news, alguns meios de comunicação, como o Portal G1 e o jornal O Globo, contrataram uma equipe de checagem de fatos como forma de combater um dos maiores problemas do meio comunicacional. A gente que trabalha de forma séria, responsável, ética, a gente tem obrigação de seguir um preceito básico do jornalismo, que é checar. Quando você entra numa faculdade de jornalismo, desde o primeiro período até o último período, você aprende que jornalismo tem que ser feito por meio de checagem. Você escuta uma fonte, você escuta duas, se essas duas fontes não se batem, ou seja, a informação ela não bate, você chega a uma terceira, para que você tenha um discurso verossimilhante, ou seja, o mais próximo possível da realidade. Fomos às ruas perguntar às pessoas se elas já haviam sido vítimas de fake news. A maioria respondeu que sim e afirmaram que usam os meios tradicionais para checar informações. E aí, Ayrton, já caiu numa fake news hoje? Não, hoje não, mas há algum tempo já. Naquela disputa presidencial, cara, não teve... Acho que foi principalmente marcada pelo fake news. Hoje não. Então, principalmente na política, né? Acho que houve muitas fake news na política, assim... Questão de Facebook, Twitter, rolava muito. Geralmente eu procuro checar as informações para ter realmente certeza que se aquela informação é verdadeira ou falsa. Apesar de toda a tecnologia, ainda não existe nenhum dispositivo capaz de acabar com as fake news, mas o público pode usar algumas dicas para saber se elas são verdadeiras ou não. Leia a matéria inteira, não apenas o título. Investigue a fonte, a data de publicação e o autor do conteúdo. Digite o título em um buscador da internet. Acompanhe sites de checagem de notícias. Os profissionais da área destacam também que acompanhar os noticiários tradicionais ainda é uma das melhores formas de checar informações. Ele deve sempre buscar as mídias tradicionais, que têm um filtro mais apurado do que uma rede social. Por que a rede social não é tão confiável assim? Porque a rede social todos fazem. A primeira coisa que eu gosto de dizer é sempre evite repassar qualquer informação pelo impulso, né? Porque muitas vezes você recebe uma informação, ela casa com a sua visão de mundo, você tem uma energia mais forte para acreditar naquilo ali e você repassa aquilo ali adiante sem verificar. Então, a primeira coisa é frear um pouco esse impulso de compartilhamento. Segundo é você procurar se aquela notícia já foi veiculada nos meios tradicionais, porque existe muitas vezes, obviamente, uma demora para que aquilo ali chegue, para que uma notícia bombástica chegue nos meios tradicionais, mas elas geralmente chegam e são verificadas. Então você tem um processo jornalístico, você tem que confiar no processo de jornalismo.